Fala galera do nono ano do Liceu Jardim, aqui quem fala é o professor Renato Amigo e eu vou resolver a primeira VA online aqui do nosso segundo bimestre, a VA que falou sobre os conceitos de solubilidade, tá certo? A grande maioria de vocês conseguiu concluir com sucesso, teve uma ou outra questão que vocês tiveram um desempenho um pouco abaixo do que a gente esperava. Justamente essa resolução aí vai tentar mostrar para vocês as respostas corretas para prepará-los melhor aí para as avaliações bimestrais, beleza? Então lá, o primeiro exercício ele fala assim, ó, o gráfico a seguir representa a curva de solubilidade do NaNO3 em função da temperatura. Então tá aqui, ó, essa é a curva de solubilidade que relaciona a solubilidade e a temperatura. Que a gente vê que à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta também. Então esse aqui é um gráfico de uma dissolução endotérmica, tá certo? Ele falou assim, ó, 4 misturas de nitrato de sódio A, B, C e D foram preparadas em diferentes temperaturas, misturando-se diferentes massas de NaNO3, que é o nitrato de sódio, em água. Então o cara preparou várias misturas, né? Adicionando, por exemplo, aqui, ó, um pouco mais de 100 gramas a 18 graus Celsius. Aqui o cara misturou um pouco mais de umas 70 gramas a 30 graus Celsius. Aqui o cara misturou uns 105 gramas a 45 graus Celsius. E aqui o cara misturou 100 gramas a 43 graus Celsius, mais ou menos isso. E ele preparou essas misturas e está pedindo para que você analise essas afirmativas. O que a gente sabe? Que se essa é a curva de solubilidade, todos os pontos bem em cima da curva representam soluções saturadas. Qualquer ponto abaixo da curva representa solução insaturada, que no caso aqui, ó, a B e a D são soluções insaturadas. E no caso A e C, a massa adicionada é maior do que a solubilidade. Olha só a diferença, ó. Aqui ele adicionou um montão a mais de A, então ele adicionou muito mais A do que aguentava dissolver. Então aqui vai ter precipitado. A mesma coisa com C, só que aqui foi um pouco menos, tá certo? Então olha só, A e C são soluções saturadas com corpo de fundo. E a gente falou em aula que o corpo de fundo podia ser chamado de precipitado. E a alternativa correta, então, né, a alternativa que responde corretamente à análise desse gráfico, é a alternativa A. As misturas A e C apresentariam precipitado. Uma coisa que é bastante interessante, se eu pegasse essa mistura A, só para você ter uma ideia, e eu quisesse dissolver esse precipitado, eu teria que aumentar a temperatura até algo em torno de 45 graus Celsius. Por quê? Porque olha só, eu não adicionei esse tanto aqui de A, imagina ó, que eu vou deslocar para cá, ó, exatamente nessa temperatura aqui, ó, eu iria dissolver tudo. Então eu teria que aquecer de menos de 20 graus Celsius até 43 graus Celsius. Só para você ter uma ideia, né? Na verdade não era isso que o exercício pedia, mas só para a gente discutir o que a gente pode analisar a partir desses gráficos aqui, beleza? Então questão 1, alternativa era a alternativa A. Lembrando, né, que a questão 1 não é questão 1 para todo mundo, né? Como isso tem o recurso anticola, a questão 1 pode ter mudado aí, mas enfim, essa questão estava em todas as provas, beleza? O exercício 2, de novo, é uma análise de gráfico. Ele fala assim, analisando o gráfico apresentado, que mostra a solubilidade da glicose em função da temperatura, é correto afirmar que o sistema... Então, olha só, A é uma solução saturada com corpo de fundo, e a gente vai ver, vocês vão aprender isso no primeiro ano, né? Isso também poderia ser chamado de solução supersaturada. O que é a solução supersaturada? É quando a massa dissolvida é maior do que o coeficiente de solubilidade. Só que a gente não vê isso no nono ano. Então sempre que o ponto estiver acima da curva, a gente vai chamar de saturada com corpo de fundo, beleza? Olha só o ponto B, está exatamente em cima da curva, então ela é a solução saturada. E o ponto C está abaixo da curva, ela é insaturada. Analisando as alternativas, a única correta é essa aqui, ó. B é uma solução saturada. Então, segundo exercício, alternativa B de bola. Beleza? No terceiro exercício, ó, ele traz um gráfico aí já agora com duas soluções, né? Você vê que a gente usou aí praticamente a folha inteira para resolver, mas para mostrar para vocês aí qual é a correta resolução. Ó, o gráfico apresenta as curvas de solubilidade de substâncias X e Y. Olha só, a substância Y está com a solubilidade aumentando com o aumento da temperatura. Então é uma dissolução dita endotérmica. Quando eu aumento a temperatura,
aumenta a solubilidade, o coeficiente de solubilidade. Já a substância X, ó, à medida que aumenta a temperatura, a solubilidade dela cai. Então ela tem uma dissolução exotérmica. Quando aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Isso é importante você saber analisar, tá certo? Aí vamos olhar para o gráfico, ó, para as alternativas, perdão. A dissolução da substância X é endotérmica? Não, acabei de falar que a da X é exotérmica. A dissolução da substância Y é exotérmica? Não, a da Y é endotérmica, tá certo? A quantidade de X que pode ser dissolvida por certa quantidade de água aumenta com a temperatura da água? Não, né? Olha, ela diminui. Então, por exemplo, a 20 graus Celsius eu consigo dissolver, sei lá, 65 gramas. A 60 graus Celsius eu consigo dissolver 22 gramas. Então, à medida que aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, tá certo? Agora, no D tinha uma pegadinha que muitos de vocês caíram. 100 gramas de X dissolvem-se completamente em 40 gramas de água a 40 graus Celsius. Ó, eu estou fazendo análise de verde. A 40 graus Celsius, para a substância X, ó, 40 graus Celsius para a substância X, eu dissolvo 40 gramas e não 100. Aqui, muito aluno leu 100 gramas de água, dissolve 40 gramas de X. Mas não é isso que está escrito aqui, ó. A 40 graus Celsius, 40 gramas de X dissolvem-se em 100 gramas de água. Mas não é isso que está escrito na alternativa. Então, se você assinalou a D, é porque na hora da leitura você se confundiu. Se não é nem A, nem B, nem C, nem D, só pode ser a E. Mas vamos entender por que é a E, né? Deixa eu até já assinalar aqui, ó. É a alternativa E. Olha só, a dissolução de 100 gramas de Y em 200 gramas de água a 60 graus Celsius resulta numa solução insaturada. Então eu vou agora para 60 graus Celsius, ó. 60 graus Celsius, eu preciso pegar a substância... Tô com meu celular, vocês perceberam, né? Pegar a substância Y. Então aqui, ó, 60 graus Celsius, vou pegar a substância Y. A solubilidade dela é algo em torno entre 60 e 80. Eu vou colocar aqui 70, tá? Aproximadamente 70. Então, o que eu sei pelo gráfico? Eu sei que 70 gramas de Y vão dissolver em 100 gramas de água. Mas o exercício quer em 200 gramas de água. Lembra que a massa de água é sempre mais importante. Então, se para 100 gramas de água eu dissolvo 70 de Y, para 200 gramas de água eu vou dissolver quanto? 140 de Y. Ora, se eu dissolvo 140, quando eu adicionar 100, eu estou adicionando uma quantidade menor do que 140, ou seja, menor do que o coeficiente de solubilidade, menor do que o que a solução aguenta. Então, se a gente pode dissolver 140 gramas de Y em 200 de água e dissolvemos só 100, nós temos uma solução insaturada, certo? Então, se eu dissolvo menos do que eu posso, eu tenho uma solução insaturada. Então, exercício 3, alternativa E de escola, beleza? O exercício 4 foi o campeão de erro aí de vocês, né? E basicamente vocês erraram esse exercício porque vocês se confundiram na leitura, na interpretação, tá certo? Não é pela dificuldade, vocês vão ver que o exercício é fácil. Mas o que vocês não perceberam? Olha só. A gente está dizendo aqui, a solubilidade do nitrato de potássio, a temperatura representada no gráfico. Ó, um gráfico bonitinho, coisa endotérmica. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica a massa de nitrato de potássio presente em 750 gramas de solução. E você considerou 750 gramas de solvente a 30 graus Celsius. Você tem que lembrar que solução é soluto mais solvente. E a informação do gráfico, ele te dá a massa do soluto em 100 gramas de solvente. Ele não te dá a informação de solução no gráfico. Então, olha só, eu vou lá no 30 graus Celsius, vejo qual é a massa. Eu sei, então, que dissolve 50 gramas de soluto em 100 gramas de solvente. O que significa isso? Que a 30 graus Celsius eu tenho 150 gramas de solução que ocorre na dissolução de 50 gramas do soluto em 100 gramas do solvente. Olha só, eu sei então que quando eu dissolver 50 gramas do KNO3 em 100 gramas de água, eu tenho 150 gramas de solução. Concorda comigo ou não? Concorda, né? Se eu tivesse 750 gramas de solução, ó, eu tenho isso aqui 5 vezes maior.
Então a massa aqui, ela vai ser 5 vezes maior também. Basta a gente fazer, ou se você quiser fazer uma regrinha de 3, né, ó, 150 sobre 750 é igual a 50 sobre x. Olha só que maravilha. Você tem aqui, corta, 15 com 75, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 5, e aí você passa o x para lá, vai dar x, é igual a 5 vezes 50, que dá 250 gramas. Olha só que fácil. E a grande maioria de vocês errou justamente porque não entendeu que isso aqui era solução. Né? Não entendeu não, né? Acho que na hora da leitura achou que era solvente, né? Então o que, que a maioria fez? Multiplicou por 7,5 isso aqui. Tá bom? Então aí obviamente achou 375. Então toma muito cuidado, não prestem atenção na leitura. Então se o exercício está falando de solução, solução é soluto mais solvente. Repete aí, solução é soluto mais solvente, solução é soluto mais solvente. Porque muitos exercícios vão trazer o termo solução, outros vão trazer o termo solvente. Então, por isso que eu até pedi para vocês fazerem pesquisa sobre os termos, né? A gente discutiu em sala, porque era importante, tá bom? Então, nessa questão aqui, muitos de vocês erraram, a alternativa correta aí era a alternativa A de amor, beleza? Mas espero que tenha dado para vocês entenderem isso aqui. E o quinto exercício, um exercício simples também, né? O gráfico mostra a curva de solubilidade e tal, então ele dá um gráfico aqui e ele está te perguntando o que esse ponto A é e qual que é o tipo da dissolução do dicromato de potássio. Se a temperatura sobe e a solubilidade aumenta, a dissolução é endotérmica. E se o ponto está abaixo da curva de solubilidade, é um ponto de uma solução insaturada. Então tem insaturada e endotérmica, alternativa A de amor, e com isso a gente chega ao final de resolução, de mais uma resolução, dessa vez da primeira VA online que a gente fez aí no segundo bimestre, que é a VA online de solubilidade, beleza? Eu espero que você assista, que você veja, que você tente refazer os exercícios. Eu vou tentar postar um arquivo com esses exercícios sem a resolução no Classroom de vocês, para vocês fazerem o download e fazerem o treino, né? Tenta refazer, tenta refletir um pouco sobre os exercícios, tenta pensar um pouco mais, resolve os exercícios que a gente fez em aula, resolve os exercícios do tarefário do primeiro bimestre, os exercícios tarefário do segundo bimestre, tudo para você se preparar bem para a prova. Beleza? No mais, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua paciência, e eu só tenho a dizer beijo, tchau!